Olá, tudo bem? Aqui é a Mônica Lobenchoso, especialista em estratégia de negócios, fundadora da Vendas Exponenciais, aquela grande empresa, plataforma que ajuda com consultoria online várias organizações a crescerem, empresas como a sua que está assistindo o vídeo agora. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos principais problemas que as empresas encontram para crescer, que é ter uma boa meta, ter metas que realmente funcionam. E aí eu já vou convidando você para dar uma olhada num link que tem aqui, que é de um e-book sobre metas, porque isso pode ajudar a sua empresa a calcular as metas da forma adequada. Eu sei que a gente está num período agora em que tem muita empresa revisando meta, então você pode usar esse vídeo para recalcular a rota nesse momento, ou você pode pensar nos seus planos para o ano que vem. O importante é que há várias formas de se calcular uma meta, aquela meta que seu time vai buscar e vai alcançar. Mas todas elas precisam ter um jeitinho meio parecido e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. No mundo, a gente tem descoberto que as metas que mais funcionam, o jeitinho de escrever a meta que mais funciona é aquele jeito SMART. Então, o que é a tal da meta SMART? A gente chama a meta SMART de metas que mais convertem, que mais funcionam, que mais trazem resultados. Porque essas letrinhas do SMART em inglês querem dizer, né, o S, que ela é específica. Então, é uma meta específica. Por exemplo, crescer 30% em faturamento em um ano. Ela fala também que ela é mensurável, então você pode medir essa meta. E é aquilo, se você diz que é 30% em faturamento em um ano, você já sabe o que você vai medir. Você vai medir faturamento e o período. Então, quanto seu faturamento vai aumentando nesse tempo. Essa meta precisa ser desafiadora, ela precisa ser uma meta audaciosa. Então, se sua empresa está crescendo 20% ao ano, por exemplo, você colocar uma meta de 25%, de 30% é bem audacioso. E aí ela precisa ser, sim, audaciosa, mas ser na medida certa para não desencorajar as pessoas a alcançarem. Porque senão você, como líder de empresa, vai criar uma super meta aí e o seu time não vai acreditar. O nosso cérebro funciona assim, às vezes ele não acredita na meta muito grande e aí o que acaba acontecendo é que as pessoas desengajam e não vão em busca nem dos 20%. E ela precisa ter um tempo para acontecer. Nesse exemplo que eu passei, crescer 30% em faturamento em um ano tem um tempo bem específico, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre o jeito de escrever uma meta, o jeito que mais funciona. Agora, chegar em janeiro e botar uma meta para dezembro e entregar para Deus, não vai funcionar. O que vai funcionar é você ajudar esse seu time a dividir essa meta de um ano em pequenas partes que mostrem o progresso semanal, mensal, trimestral, semestral e mostre que você está no caminho certo e que o time de fato vai conseguir chegar lá. Eu sempre brinco que é como a estratégia de comer uma caixa de bis. É muito fácil a gente comer uma caixa de bis, porque a gente come aqueles pequenos pedaços, aqueles pequenos chocolates que tem ali dentro. Quando você viu, você atingiu a meta. Nesse seu caso, estou falando do crescimento de 30% em faturamento em um ano. Eu dei esse exemplo porque vários clientes nossos aqui da Vendas Exponenciais têm alcançado crescimento de 30%, 40%, 50%. Esse ano acho que vai ter um que vai alcançar 70% de crescimento em faturamento no período de 12 meses, quando comparado com a meta do ano anterior. Tudo isso sem fórmula mágica, baseado nas principais metodologias de mercado e baseado também na minha experiência, na experiência do meu time, que trazem de um jeitinho mais acelerado tudo aquilo que funciona no mercado. Toda a metodologia que já foi testada, que já foi validada, ela vai funcionar se você implementar do jeito certo. Mas é aí que está o perigo. Se você não implementar do jeito certo, você pode cometer erros, sua empresa pode demorar para ter resultado. Fora isso, essa curva de aprendizagem, ela tem um tempo. Então, se você tem alguém experiente do seu lado para encurtar essa curva, você consegue acelerar o seu ganho e aí, claro, pagar o investimento que você fez. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre alguns jeitos de calcular a meta, porque eu vejo que muitas empresas têm dúvidas ainda sobre isso. A gente atende muito aqui empresas médias, algumas empresas pequenas, até algumas empresas em estágio inicial, startups, e a gente brinca que é assim, você precisa chegar num parâmetro aqui, tá? É claro que é assim, a meta, ela precisa pagar a conta da empresa, então a gente já parte disso. Qualquer meta de crescimento precisa pagar a conta do seu negócio.
Muitas vezes a gente encontra com empresas que fazem toda a meta calculada num preço, no preço do seu portfólio de soluções. Só que quando a gente vai ver como o preço foi feito, a gente descobre que aquele preço foi feito somente visitando e analisando o que a concorrência está fazendo, vendo qual é o preço médio de mercado, mas sem olhar os custos da empresa. Então, quanto de fato a empresa vai gastar para entregar aquela solução. E aí a gente descobre que tem muita empresa que está vendendo por preço errado, acha que está arrasando de vender porque está com faturamento mais alto, mas na verdade não tem lucro. Eu conheço muitas empresas, quando a gente chega aqui para analisar, que tem linhas de serviços, de soluções sem lucro. E aí isso não pode acontecer, né, gente? Porque afinal de contas, a empresa, a origem de qualquer negócio é remunerar os seus sócios, né? É pagar os seus sócios. Então a gente, no mínimo, precisa começar fazendo com que isso funcione bem. A empresa precisa, no mínimo, se pagar. Ela, no mínimo, precisa crescer mais do que a inflação. Por que é obrigatório que ela cresça mais do que a inflação? Porque o custo da inflação já está impactando a empresa. Então, se no começo do ano você gastava 100 para entregar aquela solução, no fim do ano você está gastando 110. Por quê? A 110 eu dei um número aleatório aqui, mas você está gastando aquele 100 mais a inflação, mais o custo todo do mercado que está incidindo. Ou seja, o teu preço precisa estar acima disso, para que você possa continuar pagando aquele custo, a despesa que você tem e mantendo a sua margem, mantendo seu lucro, que é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, né? Essa diferença é o que de fato sobrou, é o lucro, é o resultado da sua empresa. Então é assim, no mínimo, ela precisa ser maior do que a inflação. Claro que o ideal é que ela seja muito maior, mas aí você também precisa fazer uma análise de mercado para entender até que preço você pode chegar. E sim, dá para ter um preço mais alto que o da concorrência quando você empacota toda essa solução com mais valor, com uma estratégia realmente de ancoragem de preço, em que o cliente vai se sentir mais bem atendido, vai ter uma experiência diferente e ele topa pagar mais por isso. Isso está comprovado, tá, pessoal? Então, a ideia é essa. Claro que assim, outra perspectiva é analisar quanto o seu mercado deve crescer ou qual é a estimativa de crescimento do mercado. Aqui nas vendas exponenciais a gente faz muito isso para os clientes. Mapeia as tendências, faz a análise de mercado, de concorrência, para entender quais são os segmentos que vão crescer mais, o quanto que a inflação deve crescer, para a gente ajudar a fazer a projeção. Então, dá para crescer quanto esse ano? Dava para crescer 20 mais 5, ou talvez 20 mais 8, 28? Vamos analisar o que vai acontecer com a economia toda do Brasil, com a economia de fora do Brasil, que acaba impactando na economia brasileira, e vamos entender os segmentos que vão ter mais crescimento. Tem segmento que por si só vem crescendo, tipo tecnologia, mas há segmentos que também estão sendo muito impactados. Vou pegar o próprio exemplo da tecnologia. Tem crescido, a gente sabe que começou a transformação digital, depois virou aceleração digital, tá todo mundo falando de inteligência artificial, mas as próprias Big Techs, as maiores empresas de tecnologia, recentemente divulgaram seus balanços, mostrando que os investimentos em inteligência artificial e nos servidores para armazenar tudo isso estão sendo muito altos. São as outras soluções que estão pagando isso, porque essa linha de produtos ainda não se paga. Então, a área de tecnologia também está passando por mudanças. Segmento agro, a gente aqui no Brasil teve aquela calamidade toda no Rio Grande do Sul, impactou o segmento agro. Quem estava mais apoiado em tecnologia e quem estava mais capitalizado ainda conseguiu melhorar um pouquinho, mas outras empresas agro, mesmo sendo um dos segmentos que mais cresce no Brasil, foram prejudicadas. Então é importante analisar isso, porque você pode descobrir que algum segmento que você atende vai crescer muito acima dos outros e aí você ajusta lá na hora de fazer o cálculo da sua meta, porque você pode ter uma pessoa, um time de vendas, uma campanha específica para atingir aquele segmento que vai crescer mais, onde tem mais dinheiro e mais oportunidades de negócio aí para você e para sua empresa. E eu queria trazer mais um conceito aqui para cálculo de meta também, que é você analisar a sua capacidade de entrega. Várias empresas, isso pode estar acontecendo com a sua nesse momento, várias empresas possuem uma capacidade já instalada de entrega. Às vezes você tem um determinado número de funcionários, alguns equipamentos, matéria-prima, que dá para você atender os clientes que você tem hoje e dá para você atender, por exemplo, 40% a mais de clientes praticamente sem aumentar o seu custo. Esse é um jeito legal também de você calcular a sua meta,
porque você vai poder, a sua meta nesse caso vai ser atingir, usar todo o recurso que você tem disponível hoje sem gerar mais aumento, né, do seu custo, das suas despesas internas, e aí você consegue ampliar o seu faturamento e o seu lucro com o que você já tem hoje, com os funcionários que você já tem hoje, com os equipamentos que você tem hoje. É um outro jeito bem bacana. E tem todos esses aqui funcionam, tá, pessoal? O que a gente faz muito aqui na consultoria, na plataforma que você pode comprar hoje, a gente tem agora a plataforma online por assinatura, super fácil, né, com investimento muitíssimo baixo, você consegue entrar e a gente apoia em todos esses momentos. A gente faz tudo isso alinhado à cultura da empresa, porque para cada empresa, uma linha, uma filosofia vai funcionar melhor. Porque tem a ver com o jeitinho da empresa, com o jeito dos donos, dos líderes, dos colaboradores, com aquilo que vai funcionar naquele segmento. Então, mesmo empresas do mesmo segmento, muitas vezes têm trabalhos e estratégias bem diferentes aqui na Vendas Exponenciais, porque a gente respeita a cultura do negócio e a cultura está sempre acima de tudo. Ela caminha, claro, junto com o lucro, mas ela é muito forte e a gente respeita isso, afinal de contas a empresa chegou onde chegou por causa da sua cultura. E aí um dos pontos que eu queria passar para vocês, que especialmente eu gosto bastante de usar, depois que a gente arruma toda a casa, já aproveitou toda a capacidade que a empresa tem de vender, já aproveitou tudo que o mercado vai puxar para cima e a empresa pode crescer, eu pessoalmente gosto muito de colocar nos projetos a ampliação dos canais de aquisição de cliente. Então eu gosto de colocar metas para ampliar bem as vendas nos canais atuais e metas para a gente abrir novos canais de aquisição de cliente. O que é um canal de aquisição de cliente? Marketing digital, ele ajuda a trazer cliente. Vendas diretas, em que você tem time de vendedor fazendo venda direta, prospecção ativa. Tem gente, por exemplo, fazendo inside sales, que são aquelas vendas feitas por telefone, internet, diretamente de dentro da empresa. Tem o pessoal de field sales, que é aquela turma que vai a campo, fazer visitação, fazer venda. Tem muitos canais. A gente aqui trabalha com uma matriz de mais de 20 canais de aquisição de clientes, que a gente vai plugando nos clientes aos poucos, entendendo a cultura deles e a cada etapa que eles vão evoluindo. Então você imagina o que dá para fazer com as metas quando você amplia os canais de aquisição de clientes? Bom, nesse vídeo de hoje eu quis trazer essa provocação para você de repensar e olhar como suas metas estão feitas. E vou deixar mais um insight agora no fim. Não é só calcular a meta e dividir em pequenas partes que possam ser alcançadas, como eu falei, mas especialmente, acima de tudo, a partir do momento que seu time sabe para onde ele tem de ir, o número que ele precisa construir, a outra parte mais importante é o acompanhamento. Acompanhamento precisa ser no mínimo semanal, de preferência diário, mas no mínimo semanal. Não dá para fazer acompanhamento só uma vez por mês. Não dá para fazer acompanhamento, sabe-se lá quando. Precisa ter um ritual, precisa ter reunião para fazer esse acompanhamento. Entender onde o time está conseguindo avançar, onde há progresso, onde há impedimentos e que impedimentos são esses, como eu posso eliminar ou contornar esses impedimentos. Será que os números que estão sendo alcançados, conquistados, vão me levar a conquistar aquele objetivo maior do ano? Só nesse acompanhamento, no mínimo semanal, mas de preferência diária, você vai conseguir fazer isso. E isso vai virar uma rotina, vai virar um ritual, vai entrar no cotidiano da sua empresa e vai transformar totalmente o jogo do seu negócio. Então, eu convido você a repensar suas metas, olhar como elas estão sendo feitas, ver se algum desses pontos que a gente colocou aqui você ainda não está usando e aplicar. E se você quiser apoio para ir mais rápido nessa jornada com mais resultado, você fala com a gente aqui nas Vendas Exponenciais. Fica de olho, toda semana tem vídeo novo e mais conteúdos novos em todas as redes sociais todos os dias.